lembrando ao Senhor, nós queremos agora meditar e trazer uma expressão da palavra de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar o seu coração e que vai preparar você para esta semana. É interessante que muitas vezes na vida, e nesse tempo particularmente que nós estamos vivendo, nós passamos por situações que nos deixam preocupados, desanimados, tristes, abatidos. Muitas vezes nós nos sentimos até desmotivados. Como é que nós vamos superar? Como é que nós vamos enfrentar? Nos sentimos desencorajados a prosseguir. Eu não sei como está a sua vida. O pastor Vitor Hugo não sabe como está a sua vida, como você está. Mas eu gostaria hoje que você estivesse com o coração aberto. Depois desse momento, nós queremos apresentar a palavra do Senhor ao seu coração. Quando eu abro a palavra de Deus, e o texto de hoje é 2 Coríntios, no capítulo 9. Por favor, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8. Eu tenho aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, e eu quero ler esse texto da palavra do Senhor. E esse texto nos diz assim, 2 Coríntios 9, 8. Deus, preste atenção, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vou repetir esta expressão, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Interessante esta mensagem da palavra do Senhor. Paulo está escrevendo a sua carta à igreja de Corinto. Alguns estavam vivendo um tempo assim de desânimo, estavam desencorajados, alguns estavam com uma expectativa que na verdade, segundo a visão deles, não tinha sido atendida ou não tinha sido alcançada, e por isso mesmo eles estavam agora tendo esse momento. E aí Paulo, como pastor daquela igreja, Paulo começa a trazer uma mensagem de fortalecimento. Paulo usa uma figura daquele que semeia e daquilo que nós colhemos, daquilo que nós realizamos na nossa vida e daquilo que nós podemos esperar no nosso viver. E aí Paulo apresenta esta mensagem. Muitas vezes nós estamos exatamente assim, mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós abrimos a Bíblia, aí, queridos, nós descobrimos algo maravilhoso. Descobrimos que o Senhor é este que nos abençoa, que o Senhor é este que cuida de nós, que o Senhor é este que estende a sua mão e nos abençoa de uma forma maravilhosa. Deus, Ele está encorajando a cada um de nós a prosseguirmos avantes, sabendo que no mundo vamos enfrentar problemas, lutas, dificuldades, aflições, mas que nós podemos experimentar na nossa vida uma vida diferenciada, uma vida abundante. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E esse é o sentido da vida que Cristo nos oferece. Na vida cristã, então, nós temos a oportunidade de descobrir que a graça infinita de Deus um dia nos alcançou. E não somente nos alcançou, mas nós continuamos experimentando e continuamos vivenciando e continuamos percebendo e sentindo aquilo que esta graça tem realizado em nosso viver, na nossa casa, na nossa família. Na vida cristã, nós descobrimos que a graça infinita de Deus, ela se revela em todo o tempo. Preste atenção, em todo o tempo. E isto é, sempre, constantemente.
O texto que eu estou usando de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, a primeira parte, a palavra de Deus está nos dizendo assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, e aí está o destaque, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que as possibilidades de Deus são imagináveis. Nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus faz por nós e em nós. Talvez você esteja hoje passando por um momento muito difícil. Talvez você esteja nervoso, talvez você esteja preocupado, talvez você esteja tenso, talvez você não tenha esperança. Pastor, nós já estamos vivendo tanto tempo nesta situação, mas lembre-se, e hoje a palavra de Deus vem ao seu coração para dizer isto, que Deus, a sua graça infinita, se revela em nossa vida em todo tempo, isto é, sempre, sempre, e as possibilidades de Deus são imagináveis. É maravilhoso quando nós temos esta visão, quando nós temos esta percepção. Quando eu abro aqui a palavra do Senhor, aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim: ora, aquele que é poderoso, preste bem atenção, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É por isso que nós não conseguimos, com a nossa mente finita, nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus nos possibilita, aquilo que Deus quer desenvolver na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Esse termo, infinitamente, no grego, significa aquilo que excede, além, abundante, acima, incomum. Este é o sentido. Então esta é a primeira lição. A segunda lição é que nós que fomos alcançados por esta graça de Deus, nós que fomos alcançados por esta ação de Deus, e esta graça que se manifesta em todo o tempo, isto é, sempre, o texto continua aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, e a segunda parte desse versículo nos traz uma outra lição também muito importante, que nos ajuda a ser fortalecidos, a estarmos encorajados a prosseguir e estarmos na esperança de que Deus é aquele que cuida e é aquele que nos sustenta, porque Ele tem possibilidades infinitas. Mas a segunda coisa que o texto nos ensina é que na vida cristã, no dia a dia com Deus, no dia a dia com o Senhor, nesta graça infinita que nos alcançou, além dela ser revelada em todo o tempo, isto é, sempre, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Isto significa em tudo. E aí o texto diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla abundância, suficiente para toda boa obra. Que a palavra de Deus está nos ensinando, queridos, está nos mostrando aqui, e quando eu leio esse texto eu fico encantado,
é porque às vezes nós estamos passando por um momento e nós estamos vivendo uma situação e nós temos assim a ideia de que não há mais solução, em que áreas da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, não é isso? Da nossa vida profissional, como filhos, como pais, como esposo, como esposa, parece que de repente nós estamos sem ter esta visão espiritual daquilo que Deus está nos oferecendo na nossa vida, em todo o tempo, sempre, e em todas as áreas da vida, em tudo aquilo que nós necessitamos. Spurgeon, o grande pregador, ele, num dos seus sermões maravilhosos, que ele fala da redenção por meio da graça de Deus, ele diz que esta expressão em tudo significa ampla suficiência. É alguma coisa que nós não temos como mensurar, que nós não temos como calcular, que é impossível, mas que Deus, por sua graça, nos dispensa, nos abençoa, nos cobre de uma forma maravilhosa. A Bíblia, a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: pois eu sei que Deus trabalha com todas as coisas juntas, para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele mesmo chamou de acordo com o seu plano, com o seu decreto. Mas há uma terceira lição que nós descobrimos e identificamos aqui em 2 Coríntios 9, 8. A primeira é que a graça de Deus, ela nos alcança o tempo todo, sempre. A segunda é que esta graça de Deus, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E isto significa em tudo. E a terceira lição que eu identifico aqui nesse texto é que esta graça, ela opera em todas as circunstâncias. Presta atenção, isso é muito importante agora. Em todas as circunstâncias. Eu não sei como você está vivendo esse tempo, as circunstâncias da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E como pastor, há 37 anos eu prego esta mensagem. E eu tenho visto pessoas tendo suas vidas transformadas, mudadas, restauradas, regeneradas. Pessoas que já tinham perdido a esperança, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam aflitas, pessoas que estavam conturbadas, perturbadas, mas experimentaram algo novo no seu viver, experimentaram a presença do Senhor, ainda que estivessem vivendo numa circunstância muito difícil. Esse texto que nós estamos usando nesta noite, de 2 Coríntios 9, 8, a terceira parte desse texto diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que é isto? Isto significa que Deus, Ele está derramando muitas e muitas bênçãos sobre a vida daqueles que confiam nele. Esse texto fala exatamente desse sentido, profusão de bênçãos,
de graça, de infinita graça do Senhor no nosso viver. Hoje eu gostaria que você experimentasse isto. Eu gostaria muito que você hoje abrisse o coração, querido. Querida, abra o coração para o Senhor. Permita que o Senhor esteja operando na sua vida agora. Permita que o Senhor esteja trabalhando agora nos seus sentimentos. Permita que o Senhor esteja agora moldando todo o seu ser. Permita que o Senhor esteja derramando a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia na sua vida, para que você e a sua família possa experimentar um tempo diferenciado, uma semana abençoada, e não somente neste tempo, mas durante toda a vida, para que você possa experimentar esta vida abundante que Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. O segredo é viver e viver pela graça de Deus. Este é o segredo. Este é o segredo. Viver e viver pela graça de Deus. E graça, eu tenho dito aqui, já disse várias vezes, a definição teológica de graça é um presente imerecido, isto é, nós não merecemos. Nós não temos como pagar, mas também nós não temos como viver sem a graça de Deus. O segredo é viver pela graça de Deus. Em 2 Coríntios, ainda, no capítulo 12, no versículo 9, a primeira parte, Paulo ouviu do Senhor uma expressão maravilhosa. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nesse momento que você está se sentindo fraco, abatido, aí você pode abrir o coração e você pode sentir a manifestação do poder de Deus, na sua vida, na sua família. Asaf Borba, ele escreveu uma canção e que muitos de nós conhecemos, uma linda música, que diz assim: somos filhos da graça, divina sem par, frutos do amor que nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que você possa receber no seu coração, na sua vida, esta manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deixa eu orar com você. Senhor, eu quero pedir a tua bênção para cada pessoa que está nos acompanhando nesta live agora. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e que o Senhor esteja falando ao coração de cada um, para que todos estejam experimentando a tua graça infinita e maravilhosa, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigado.